Tivemos um pequeno contratempo, coisas da tecnologia. Na verdade, não é tecnologia, é o fator humano, porque eu cliquei onde não era para clicar e aí, blum. E por quê? Porque o YouTube mudou tudo. E como é que a gente se adapta? Ainda mais se a gente não se preparou. Eu não sabia que tinha um monte de mudanças. Eu fui procurar onde que eu compartilho os slides e nem tem aonde compartilhar slides aqui. Eu acho que o YouTube tirou isso daqui. Ai, meu Deus! Tem tudo a ver com o que a gente vai falar, né? Vem o futuro, as coisas disruptivas acontecem, tira o nosso chão. E aí, o que a gente faz? Né? Tem aqui a responsabilidade com vocês de dar um excelente webinário, uma live, e a ferramenta que mudou completamente, daqui a pouco nem é mais YouTube, é uma outra coisa completamente diferente, né? O Zabate, vocês sabiam que há uns 50 anos atrás, 100 anos atrás, uns 30 a 50 anos atrás, a média de sobrevida das melhores empresas do mundo, né, as maiores, melhores empresas do mundo, lá da Fortune, das 500 mais da Fortune, elas duravam cerca de 75 anos, 50, 75 anos de vida. E hoje em dia, as maiores empresas do mundo lá da Fortune, das 500 da Fortune, estão em média sobrevivendo 15 anos e já morrem. 15 anos. Olha só que loucura. As maiores, imagina as outras. Por quê? Porque já vem outra que, né? Imagina, como é que chamava antes o Facebook? O Orkut. Lembra do Orkut? Cadê o Orkut? Que foi de repente chegou o Facebook, já acabou com o Orkut. E agora o Facebook está. Só que o que fez Facebook? Comprou o Instagram, comprou o WhatsApp. Então, se o Facebook não tivesse comprado o Instagram e o WhatsApp, como é que estaria agora o Facebook? Né? Então, olha só a importância de estar se redesenhando, mesmo que você está vencendo, está o campeão na tua área, você é o fodão ali na tua área, igual você tem que o tempo inteiro estar muito atento, porque o futuro é VUCA, eu já vou falar desse futuro aí. Então é o seguinte, aqui já vi que não tem como eu mostrar para vocês slides, então eu vou seguir daqui os slides. Olha só isso. Vocês sabem quem é John Naisbitt? Escreve aí no bate-papo. Quem sabe quem é John Naisbitt? Eu vou até escrever aqui, John Naisbitt. Ó. John Naisbitt. Esse cara é muito especial. Ele e a esposa dele. Então, quando era nos anos 80, 1980, eles começaram a estudar todos os jornais do mundo, todas as publicações, os portais. Bom, naquela época não tinha internet, portais de conteúdo, mas tudo que era revista, jornal, meios de comunicação, TV, rádio, e eles começaram a ver que padrões dava para encontrar nos meios de comunicação que mostravam as grandes tendências para onde estava indo a coisa. E aí, nos anos 90, eles escreveram, em 1990, um livro chamado Mega Trends, Mega Tendências 2000. Falando, ó, daqui 10 anos, no ano 2000, nossa previsão é que aconteça tal e tal e tal e tal coisa. E eles acertaram quase 100% das previsões deles. Porque estavam baseadas no estudo das tendências, e essas tendências, em 10 anos, se mostraram certas. Aí, no ano 2000, valeu, Djalcon, obrigado pelo apoio. Aí, no ano 2000, o John Naisbitt com a esposa, eles lançaram um outro livro chamado 2010, Megatrends 2010, falando, ó, agora, 10 anos depois, a gente estudou as tendências futuristas e projetamos como é que vai ser em 2010. E eu lembro que eu li esse livro em 2000 e pouco, e dizia assim, em 2010, os consumidores, as pessoas terão poder. Hoje, 2000 e pouco, as corporações têm poder. Só que os consumidores, as pessoas estarão cada vez mais conscientes. Estamos vendo uma busca por saber, conhecer muito grande, que a internet facilitou. E aí, o que acontece com... Ô, Thalia Jaquim, você está aí, querida? Laiteirinho. E aí é o seguinte,
os consumidores do futuro, como vão estar conscientes, eles vão investigar cada empresa que eles vão comprar, que eles costumam comprar, ou antes de comprar, qual é o propósito dessa empresa, qual é o histórico dessa empresa, no que ela investe. Por exemplo, ela investe em ações de guerra, de cigarro, de drogas, de álcool, ela investe em causas ecológicas, como é que ela trata os funcionários, como é que ela trata o meio ambiente, como é que ela trata a comunidade dela, ela tem responsabilidade, não tem? Então, as pessoas, cada vez que você faz uma compra, é um voto. Então, através da internet, com uma comunicação em tempo real, nas redes sociais e tal, então o John Naisbitt e a esposa falaram assim, olha, em 2010 as pessoas vão poder sabotar empresas que não estão se comportando bem, que não estão sendo responsáveis a nível ambiental, a nível social, a nível com seus trabalhadores, não são éticas, porque simplesmente se combina que não vão comprar mais dessa empresa. Só que eu comecei a ver isso não em 2010, como realidade mesmo, assim, no mercado, eu comecei a ver isso de 2015 para cá. Então, 5 anos depois, mas exatamente, ou seja, a gente está hoje quase 2020 e a gente vê o poder do consumo consciente, se fala tanto em economia criativa, capitalismo consciente, empresas do sistema B, organizações evolutivas, né? As organizações evolutivas TIL, que estão baseadas em propósito, em equipes autogerenciadas, em visão holística, sistêmica, e as empresas B que conciliam lucratividade com um impacto positivo em todos os stakeholders, ou seja, todos que a empresa impacta, sejam seus funcionários e familiares de funcionários, sejam seus parceiros de negócios, seus clientes e suas famílias, sua comunidade, o meio ambiente. Então, não sei se você está sabendo que há pouquinho tempo, eu estou falando um pouquinho do contexto do presente, depois a gente vai para o futuro. Há pouquinho tempo, no New York Times, mais de 100 grandes empresários, tipo Bezos, lá, o dono da Amazon, dono da Apple, CEO, né? CEO da Apple, da Amazon, da IBM, do Facebook, mais de 100 desses CEOs de grandes empresas fizeram um manifesto no New York Times, dizendo assim, acabou a era dos acionistas, de que as empresas existem para que os acionistas e donos de empresa ganhem dinheiro e tudo está justificado por causa disso. Chega. Não só o governo a gente fica responsabilizando o governo de ser o responsável pelo bem-estar social e do meio ambiente, as empresas têm responsabilidade. Então, temos que ter uma lucratividade equilibrada com o impacto positivo no meio ambiente, na sociedade, e os acionistas ficaram doidos, né? Fizeram uma reação assim muito ruim, de que eles estavam loucos, mas houveram acionistas que deram o aval, né? Recomendo a vocês entrarem no site da empresa Mercur. Eu vou pôr aqui Mercur. A Mercur, quando eu era criança, eu tenho 51 anos, quando eu era criança eu usava borracha da Mercur. Ainda hoje é uma das maiores fabricantes de borracha, né? Borracha vem do petróleo, não é isso? E a Mercur, que tem quase 100 anos de existência, entre depois no site mercur.com.br, você pode baixar grátis o audiolivro e o livro em PDF, o e-book, que conta a história dessa empresa, que é admirável. Então, eles eram uma empresa tradicional, só que chegou um dia que o conselho diretivo dessa empresa se reuniu e falou, olha, o que a gente está tendo que fazer para poder sobreviver como empresa está indo contra já nossos valores, porque estamos afetando o meio ambiente, estamos afetando a sociedade, a qualidade de vida das pessoas, então chega. Vamos redesenhar tudo. Nós queremos ser uma empresa
responsável a nível socioambiental, como um todo, não é só um projeto, uma área da empresa, tudo. E aí eles entraram no Sistema B, né? Entra no site sistemab.org, sistemab.org, você vai ver lá, a Natura está lá, a Patagônia, e a Mercury está lá. E eu conversei com pessoas da direção da Mercury que me falaram assim, olha, Maxuri, a gente podia estar comprando, já ter comprado, como se diz, robôs, inteligência artificial, e, né, maquinários, queria substituir, a gente ia ganhar mais dinheiro, iriam substituir a gente ia ter que demitir muita gente, e a gente não compra, porque para nós o humano está acima do lucro. É lucro, mas com humanidade, né? Então, só para você ter uma ideia, que eles criaram, a Mercury criou uma borracha sustentável, que não vem do petróleo, que vem de vegetais, toda uma questão de uma borracha que não é de petróleo, que é sustentável, toda e olha só o que eles fizeram, pegaram a equipe deles e falaram, olha, vamos criar um novo produto que seja mais a ver com a nossa proposta, nossos valores, né? Só que não, vamos criar esse produto entre todos, colaborativamente. E aí foi uma facilitação de processos que a própria equipe foi dando ideias, o brainstorming foi fazendo testes, experimentações, validações, até chegar todas as etapas. A própria equipe criou esse produto. E esse produto, não sei se vocês lembram da bolsa de água quente, de borracha, aquela bolsa laranjinha de borracha, né, para fazer bolsa de água quente, é da Mercury também. É a maior aqui no Brasil disso daí. Então, eles criaram uma bolsa que não é de borracha, que ela é de algodão orgânico, e eles ganham menos dinheiro por ser orgânico, mas eles fazem porque eles acreditam que, no final, vão ganhar mais dinheiro porque os consumidores estão mais conscientes. Os consumidores estão até pagando mais para ter comida orgânica, para ter coisas orgânicas, para ter coisas veganas, está uma onda de conscientização, que tem tudo a ver com o Condor Blanco, né? Então, tudo que Surjava nos ensina aí há 40 anos, mais de 40 anos, e a Sol agora, então e o Atreio e a Âmbar no futuro, tem a ver com isso daqui. Então, eles fizeram, e dentro não é água quente, são sementes de açaí. Você sabia, olha o que eles descobriram, que de tanta produção de açaí que tem, 85% dos caroços eram jogados fora. 85%, porque só 15% dos caroços eles usavam para replantar açaí. O resto eles jogavam no lixo. O que fez a Mercury? Pegou esses caroços que iam para o lixo e descobriu que os caroços de açaí, dentro dessa bolsa, você aquecendo ela, eles mantêm o calor durante 20 minutos, que é o tempo para termoterapia. Olha que coisa doida, que coisa maravilhosa. Então, eles fizeram alianças com cooperativas de produtores orgânicos, pequenos produtores locais, toda essa consciência, né? E eu vi eles numa palestra deles no festival do Social Good Brasil, em Floripa. Nossa, maravilhoso, né? Então, vocês veem como tem coisa boa acontecendo. É que a mídia não promove isso. A mídia promove o que dá medo, né? A mídia está manipulada por interesses, né, de políticos e empresariais de grandes corporações que querem manter aí as pessoas assustadas. Lembra que o senhor já fala? Ocupadas, assustadas, anestesiadas, zumbificadas e manipuladas. Então, justamente, tem esse movimento da consciência, né, da evolução da consciência. E tem empresas super... Então, a gente não pode escutar muito a mídia tradicional, né? Então, voltando ao John Naisbitt, que falou isso em 2000, no ano 2000 ele falou que a tendência seria essa que a gente hoje está vivendo, quase 20 anos depois, né?
E depois de 2010, o John Naisbitt lançou outros livros com a esposa, e um deles falava da China, do poderio da China, que agora a gente está vendo, a China está, né, com sua tecnologia e o seu poder econômico. Há um tempo atrás já me falaram que o tesouro, você sabe que cada país tem o seu tesouro, né? E você pode investir comprando títulos do tesouro. A maior parte do tesouro dos Estados Unidos está comprado pelos chineses. Você sabia disso? Tem muita coisa aí acontecendo, né? Então, e o que eu quero te mostrar é o seguinte, te mostrar não, porque você não vê, mas eu vou te falar. Olha só o que o John Naisbitt falou há poucos anos. Eu vou copiar aqui, eu vou colar ali no nosso chat, tá? No nosso bate-papo, olha aí. Os avanços mais emocionantes do século XXI não ocorrerão por causa da tecnologia, mas por conta de um conceito em expansão do que significa ser humano. Gente, agora que eu contei para vocês quem é o John Naisbitt, o que fez John Naisbitt escutar isso, né? Tem um sentido. Olha só. Por quê? Porque com toda essa coisa da inteligência artificial, vamos rememorar só um pouco uma coisa. Antes a gente estava na era cavernícola, estamos falando da nossa sociedade, né? Estamos falando aqui da nossa sociedade. Então, antes a gente estava na era cavernícola da caça, comer frutos e sementes direto das árvores, a caça. Depois veio a agricultura, pararam os povos nômades, se fixaram, começou propriedade da terra, herdar a terra, começou o contrato de casamento, herança aos filhos, isso que não tinha antes começou. Depois veio a era industrial, né? Que o poder era o produto. Tinha os artesãos antes, na era agrícola, mas aí na industrial é fabricação em série e tudo focado num produto tangível, na posse. Então, todo o status, né, o conceito de riqueza estava na posse. Quanto mais você tinha, mais você tinha status, mais você era o rico, a rica, né? E depois entrou na era da informação, na era digital, né? Então, muitas empresas quebraram, porque teve aquela bolha da internet, as .com, né, dos anos 2000, que os millennials trouxeram, a geração Y, e aí, você imagina, a internet barateou muito, você podia ter produtos e serviços aí digitais com um custo muito menor, com uma infraestrutura muito menor. Então, enquanto as empresas lá, produtoras de produtos, estavam pesadas, com grandes custos, essas startups muito ágeis começaram a quebrar as grandes. E o Vale do Silício foi um dos grandes catalisadores disso, né? Só que depois a coisa foi evoluindo, e agora tem a questão da inteligência artificial. Então, houve, na era industrial, muita substituição de mão de obra braçal por máquinas, né? Um dos que começaram, eu falei, foi o Toyota. O Toyota, no início, não fabricava carros, fabricava teares para tecelagem. E começou a pôr motor nos teares. E esse motor, então, em vez de ter 20 teares com cada tear um trabalhador, ou dois fazendo turno, eles tinham uma pessoa supervisionando 10 teares. E aí, para ver se a maquininha emperrava, se o fio saía. Então, muita gente, né, foi para a rua por causa disso, com as máquinas. E isso foi se repetindo depois com a questão da internet. E agora com a inteligência artificial. Por quê? Porque como muita gente trabalhava mão de obra braçal, inclusive o nosso modelo atual de escolas, de universidades, foi criado nessa época da era industrial, que era para criar mão de obra. Por isso que as escolas parecem fábricas, né? Só que depois, isso daí foi substituído. Então, na era agora da inteligência artificial, de novo,
muita gente que já não era trabalho braçal, era trabalhador do conhecimento, né? O Peter Drucker falava, os trabalhadores do conhecimento, que vieram com a era digital, então informação, conhecimento era o novo capital, o talento mais importante que se tinha, e não a capacidade física de trabalho, agora também está sendo irrelevante. Por quê? Porque a inteligência artificial, qualquer trabalho intelectual que depende de informações e que pode ser feito um checklist, um manual, se o teu trabalho atual, vamos supor que você vai sair de férias, vamos supor que você vai sair uns meses, você vai lá em fevereiro para Montanha do Condor Blanco, lá com o Sujala, você vai comigo para lá? Eu vou. Ou vamos supor que você vai passar um ano lá na montanha, se você fazendo um manual e checklist, outra pessoa consegue fazer o teu trabalho atual, isso vai ser substituído cedo ou tarde pela inteligência artificial, que vai fazer mais e melhor e mais rápido, tá? Então, por isso que o John Naisbitt falou, a maior revolução não é tecnológica no século XXI, é o conceito do que significa ser humano, porque ser humano já não é mais o do trabalho braçal, também não é mais, estamos nessa transição, o trabalhador do conhecimento, né? O que é, então? Qual é a relevância do ser humano? Se pode ser substituído por máquinas e pode ser substituído por inteligência artificial, o que a gente não pode ser substituído, pelo menos por enquanto? E é toda essa parte humana, né? Criatividade. Vamos por assim, a parte emocional, as emoções, empatia, amor, afeto, o positivo, né? As emoções positivas, capacidade de dar contenção, de dar carinho, de se emocionar com o outro, de compaixão, né? Nenhuma inteligência artificial faz isso, ela pode simular, mas é artificial, é uma simulação, não é real, né? Não está sentindo realmente, ela faz o que parece. Hoje tem inteligência artificial que faz reconhecimento facial do teu estado emocional, e identifica teu estado emocional pela tua face, e faz uma resposta de acordo que foi programada, mas é programada. Não é uma coisa espontânea e autêntica como a nossa, né? Então, toda essa parte emocional, essa parte da criatividade quer dizer o quê? A inteligência artificial, ela precisa de big data. Ela precisa de um acúmulo de muita informação para poder atuar, saber o que fazer. Só que nós, humanos, sem nenhuma informação, a gente é criativo, a gente sabe improvisar. Então, a parte emocional, a inteligência socioemocional, e essa inteligência de improviso, de criatividade, e essa inteligência artística, de criatividade para o lado da expressão artística, até aí chegam, né, o Fórum Econômico Mundial lançou no começo desse ano, 2019, quais são as top habilidades, as skills, né, top skills para os próximos anos, que precisa todo mundo ter, né? E se você olha lá, tem a ver com a inteligência emocional, com a criatividade e com a capacidade de crítica, né, de visão crítica sistêmica e tomar decisões na complexidade, né? E a parte porque com toda essa tecnologia, quem que está programando a inteligência artificial, quem que está vendo o que está acontecendo com a inteligência artificial, está melhorando a inteligência artificial, então esses profissionais da tecnologia. Tem um podcast lá do Resumo Cast que eu escutei no Spotify, sobre o futurismo. Não é Resumo Cast, é um que chama 2025, né? Vai lá no Jaikan que me recomendou. Lá no Spotify, vai lá e põe 2025, Mundo Novo. E lá você tem vários episódios de podcast sobre futurismo, né? E muito bons esses aí. Então, lá ele falava assim, só vão existir no futuro, nos próximos anos, 2 tipos de profissionais.
os deep de profundidade, aqueles que se aprofundam na parte científica, que são os que vão lidar com essa tecnologia toda, aqueles que se aprofundam na parte artística, deeply scientific, deeply artístico, os artistas. Mas todo artista vai ter que lidar com tecnologia, e todo tecnológico vai ter que lidar com a parte humana e artística, porque vão estar muito ligados, né? Então, só que ninguém comentou, o Fórum Mundial ainda não comentou, e o espiritual? E as skills espirituais, né? Você vê que ainda Condor Blanco é pioneiro, porque fala da revolução espiritual. E não estou falando de mindfulness. Hoje, muitas empresas falam de mindfulness, estudam, praticam. Você sabe que essa revolução começou com o Google? Não sei se você sabe, o Google, desde ano 2000, mais ou menos, quando foi criado, o Sergey e o Larry que criaram, eles falaram assim, olha, vamos fazer o seguinte, 20% do tempo de trabalho aqui na empresa, de todo mundo, tem que desenvolver um projeto pessoal. E se o projeto for muito bom, a gente vira sócio. Olha só que ideia genial para dar liberdade aos novos talentos e até aproveitar e fazer parcerias. E integrar como braços novos do Google. Várias dos aplicativos do Google surgiram dessa forma. Okay? E um chinês que trabalhava lá como engenheiro de software, de computação, ele tinha como hobby, ou como no tempo livre dele, meditar. Ele fazia cursos de meditação, e ele meditava, e era muito bom para ele. Então, ele fez um projeto pessoal de ter um projeto, né, um programa de meditação no Google. Ele criou isso em 2007, 13 anos atrás. E foi um sucesso. Virou oficial do Google um programa de meditação, né? Mas, na verdade, era mindfulness, que é a primeira etapa da meditação, que é estar relaxado e atento, totalmente atento. E aí pode ser a respiração, pode ser algum dos 5 sentidos, pode ser o que você está fazendo. E ele popularizou, e aí agora mindfulness para lá, mindfulness para cá, mindfulness. Mas mindfulness ainda não é o espiritual, é só estar mais no presente, não tanto no passado, não tanto no futuro, trazer para o presente, estar presente, que é uma preparação para a meditação. Mas a grande revolução, eu quero recomendar a vocês um vídeo que eu assisti do Dalai Lama. Coloca no YouTube, eu vou escrever aqui, ó. No YouTube, coloca Dalai Lama, chama, acho que Technology and Compassion. Technology. Acho que é isso, and Compassion. Não está traduzido, mas você pode pôr legendas automáticas em inglês. 1h30, mais ou menos. Então, são várias pessoas top da tecnologia apresentando as inovações para o Dalai Lama e perguntando para o Dalai Lama o que ele acha. É fantástico. Então, por exemplo, mostram lá uma menina com um braço biônico, super, que o braço faz assim e tal, e ele brinca com o braço da menina, dá risada, e ele fala, muito bom, muito útil, muito bom. Mas quem pode pagar por isso? Vocês estão fazendo algo legal, mas que poucas pessoas podem pagar. Recordem, no terceiro mundo, né? No terceiro mundo, África, Índia, América Latina, quanta gente pobre, ou seja, que não tem condição de pagar, como nos países do primeiro mundo, por um braço biônico, mas que tem grandes problemas que vocês podem resolver com a tecnologia. Por que vocês não resolvem também esses problemas massivos com essa tecnologia? Ele vai dando essas respostas. Aí tem uma hora que perguntam para ele, falam assim, olha, a gente está conseguindo fazer manipulação genética para eliminar doenças e envelhecimento. Já fizemos em rato, um rato conseguiu viver
muito mais tempo do que o normal com essas manipulações genéticas. Então, nós vamos conseguir fazer um ser humano viver 300 anos, ou talvez mais. Isso muito pronto. O que você acha, Dalai Lama? E o Dalai Lama falou, não sei se eu iria gostar de ficar mais tempo aqui. Do jeito que está a coisa, não sei se vale muito a pena isso. A gente tem que primeiro pensar em melhorar a qualidade de vida aqui, antes de pensar em quantidade de vida, né? E é muita sabedoria, gente. Aí falam para ele do desenvolvimento da inteligência artificial, e ele diz assim, olha, vocês estão investigando, muito bem, vocês investigam o conhecimento, processamento de informação e como imitar isso nas máquinas. Mas vocês não estão investigando o mais importante, que é a consciência. A consciência não é o pensamento, a consciência não é a informação, a consciência não é o conhecimento, a consciência está como um pano de fundo por trás disso. E quando vocês investigarem cientificamente a consciência, aí vai vir a grande revolução. Buda foi um cientista que investigou a consciência, indo para dentro de si mesmo. Então, a meditação como ferramenta de pesquisa científica. Gente, é muito pioneiro isso, né? Então, o que a gente vê aí do Dalai Lama, por isso que o Sujarman levou a gente aí 100 pessoas lá no Dalai Lama, ficamos 3 dias na Índia, na casa do Dalai Lama, fazendo cursos com ele no templo dele. Sujarman falou que o Dalai Lama pôs a mão na cabeça dele para dar uma bênção e que ele, por meses, ficou sentindo a energia daquela mão, que tem ele como um dos seus mestres. Então, que ele é um dos últimos grandes, que tem uma aura gigantesca. Realmente, quando o Dalai Lama estava entrando, né, eu não sou budista, e fomos lá fazer um curso com ele, mas antes mesmo de vê-lo, ele estava se aproximando, e antes de vê-lo eu senti arrepiar tudo e comecei a chorar, e meus amigos começaram a chorar de felicidade pelo campo eletromagnético desse ser. Por quê? Desenvolver a consciência. Então, esse é o grande futuro. Então, quando a gente pensa o futuro da profissão, das profissões, se você está fazendo algo que é repetitivo, que é um trabalho que dá para fazer um manual e outras pessoas fazerem, comece a fazer a transição, comece a desenvolver inteligências, talentos, habilidades, soft skills, que são as comportamentais, mas que sejam ou para o lado artístico, ou você vai para o lado mais científico-tecnológico, de então desenvolver essa tecnologia, mas, por favor, com ética, com humanidade. Tem que desenvolver em equilíbrio esses dois. Ou você vai para esse lado mais artístico, mais humano, serviços, ou lado espiritual. Então, você tem que se preparar realmente. E aí você vai ter que lidar, você vai ter que usar a tua inteligência emocional para lidar com o medo do desconhecido. Eu sinto medo do desconhecido, mas eu já acostumei a lidar com isso, porque treinado aí por Sujarman no Condor por 26 anos, e me permitir ser treinado, né, na medida do meu possível, ser treinado pelo Sujarman, e então, muitos anos, eu lembro que houveram anos, teve 4 períodos de 2 anos, 8 no total, que nem casa eu tinha, eu era instrutor Condor Blanco, viajando sem parar, então tinha que me adaptar, cada semana eu viajava, cada semana eu ficava 1, 2 semanas em cada cidade, cada país, viajando sem parar, sem casa. Então eu tinha que me adaptar às culturas, às comidas, ao clima, ao colchão, às temperaturas, me adaptar rápido. Isso daí me treinou muito, entende? Adaptar às mudanças. Então, mesmo depois que eu me fixei aqui no Brasil, mesmo depois que casei a primeira vez, casei a segunda vez, tive filho aos 50 anos, aí sim que a nossa resiliência é testada. Meu Deus do céu, meu filho aí, o Ayuri, cada dia, esse daí vive em mindfulness, nos coloca em mindfulness, né? Um bebê, 1 ano e meio, e cada dia eu vou acompanhando, tá
um cientista, é um empreendedor, está sempre experimentando de uma forma um pouco diferente, um pouco diferente, um pouco diferente. Pisou em algo diferente, ele volta a pisar várias vezes naquilo, e pisa de um jeito e pisa de outro. Não está acostumado a subir um degrau, ele sobe, desce, sobe, desce, sobe, de várias formas, de várias formas, de várias formas, de várias formas. Não tem esse medo do desconhecido. Inclusive, ao contrário, a gente tem que cuidar porque ele se lança, né, perigosamente, né, sem noção. Então, nós, como adultos, temos que estar muito conectados com a criança interna, mas com esse bom senso, experiência e responsabilidade do adulto, mas com a criança interna que nos ajuda a nos abrir para o desconhecido, que o medo seja só um estado de mindfulness, de atenção, de cautela. E tudo bem se a gente cai, se a gente se machuca, a gente, olha, levanta, aprende a lição e bola para frente. Mas a gente precisa sair da zona do conforto, porque nem funcionário público está garantido a estabilidade hoje em dia. Não sei se você viu que na Europa, vários países já, funcionários públicos foram demitidos, né? Tinha lei que não podia demitir, eles foram lá, mudaram a lei e começaram a demitir. Aqui no Brasil, que está essa onda agora de privatização, não tem nada garantido, né? Nem a vida é garantida. Então, é melhor, como disse Surjava, morrer antes de morrer. É melhor a gente se desapegar antes de ser obrigado a se desapegar, né? Então, claro, não significa você impulsivamente abandonar tudo e começar algo do zero, mas vai desenvolvendo. Primeiro você tem que definir, frente a esse cenário do futuro, o que você quer. Porque você tem que ser um profissional com visão global, porque os profissionais se especializaram muito e perderam a visão global. Hoje eu levei meu filho numa pediatra e ela não sabia coisas que eu acho básicas sobre a vitamina B12 para vegetariano, por exemplo. Então, é preciso ter uma visão global, mas também ser especialista, expert, para se diferenciar, como diz o Pedro Superti, né? Se diferenciar. Eu tive numa palestra do Pedro Superti e ele falou o seguinte, ele ensina marketing de diferenciação, né? Não sei se você já ouviu falar, ele é o criador do Fator X. E ele disse assim, quando você vai num mercado, você tem o produto original e você tem as outras marcas cópias, né? E os xerox, as marcas que copiaram, elas são mais baratas. Por quê? Porque ao copiar, elas não são tão boas quanto o original. É raro você encontrar alguém que copiou e criou algo melhor do que aquele original. Em geral é pior, e aí o único atrativo é o preço. Só que o barato sai caro, né? Muitas vezes o barato sai caro. Então, e ao baratear, se você, para conseguir se colocar no mercado, seja para que uma empresa te contrate, você topa receber pouquinho, ou você tem um negócio e você cobra menos, né? Você se propõe a ganhar menos dinheiro para conseguir ter clientes ou ter contratações, é a pior forma, porque você vai ganhar menos e vai poder prestar um serviço pior. Porque para prestar um serviço de qualidade, você precisa investir mais. Por exemplo, eu forneço o quê? Forneço conhecimento, experiências e desenvolver habilidades, né? Então, no meu trabalho. Onde que eu tenho que investir para dar um melhor serviço de maior qualidade? Em cursos, ferramentas que eu aprendo. Então, se eu cobro menos, eu também faço menos e faço os baratinhos. Então, eu também ofereço menos, vai diminuindo, vai caindo essa qualidade. Então, tem que se diferenciar. Mas é que hoje em dia todo mundo fala do dinheiro e que não tem dinheiro para pagar e que não sei o quê. Olha, 9 em cada 10 casos que fala que não tem dinheiro para te pagar, seja a empresa que te contrata, seja os clientes,
É mentira. Conseguiriam o dinheiro se não tem, ou tem, mas priorizam outras coisas, ou não tem e conseguiriam se vissem um grande valor no que você tem a oferecer. Essa é a realidade. Então, se você não está conseguindo vender ou ser contratado recebendo bem, você tem que melhorar o valor que você está agregando. Talvez você agregue muito valor, na verdade tem muito a agregar, mas você está com o público-alvo errado. Talvez é o público-alvo certo, mas você não consegue realmente impactá-lo, né? Então, não pode ter medo, você tem que estar experimentando e tem que estar se relacionando. Gente, eu fico o tempo inteiro, eu vou em coworkings, vou em eventos de diferentes, mas você tem que selecionar, você tem que saber selecionar onde que você vai conseguir contatos, relações, ver o que está acontecendo, conseguir novas informações, conhecimentos, habilidades que realmente vão ser valiosos para o teu negócio, para a tua carreira. Senão você fica perdendo tempo, dinheiro, energia, e aquilo lá você fala, pô, mas que diferença fez? Né? Por isso que é muito importante você ter mentores, mentores com muita experiência e sabedoria que te orientem. Por isso que é tão importante você fazer parte de uma mente mestra, de um mastermind, ou seja, de um grupo de pessoas, uma equipe de pessoas, né? Isso já sempre fala, dupla, quarteto, equipe de 12, uma equipe de pessoas que sejam iguais ou melhores, de preferência melhores que você. Pessoas que se destacam em outras coisas que você não se destaca, que são muito boas em algo que te complementa. Não é que você seja inferior. Você tem que ser muito bom em algo e estar numa equipe que cada um é extraordinário em outra coisa. E não só a parte técnica, mas também comportamental. E todos se complementam. Bem diversificada. Quanto mais diversificada, melhor. E que periodicamente se encontram. Henry Ford fazia parte de um grupo desses, né? Era Napoleon Hill, Henry Ford, Firestone e Thomas Edison. Esses 4, eles se reuniam frequentemente numa fazenda para ficar ali com a natureza e ter as inspirações, trocar ideias, experiência. Ali eram as melhores ideias, as parcerias que eles faziam, entende? Então, porque se você fica convivendo com pessoas que estão sempre reclamando e que estão vítimas, negativas, daqui a pouco fica doente, daqui a pouco tem um trauma, nossa, é puro drama, é pântano, como disse o Jal, né? Então, por isso que é importante, por que eu vou todos os anos para a Montanha do Condor Blanco? Por que faz 26 anos que eu estou no Condor, todos os anos eu vou, passe o que passe. Teve anos que foi muito fácil para mim ir, estava tudo a favor, teve anos que eu não tinha tempo, ou não tinha dinheiro, ou era uma outra coisa, ou na mesma data tinha uma outra coisa super importante, e eu priorizei, porque cada vez que eu volto da montanha, eu volto, nossa, é o lugar que mais eu volto preparado para fazer o ano ser extraordinário. E por isso que eu vou de novo agora, e vou com a esposa, com o filho, e a gente vai estar lá durante o verão na montanha. Né? Quem que aí vai para a montanha? Quem que vai para a montanha? Põe aí no bate-papo. Quero saber quem vai para a montanha. E que ano você vai? Você vai agora em janeiro de 2020, ou 2021, ou 2022? Se estamos mesmo no pré-colapso, é bom você não postergar muito, tá? Mas eu sempre priorizo e vou todos os anos. E esse ano a gente vai fazer uma reinvenção aí com o Sujala e Sol do Condor Blanco, né? Gente, eu quero dar um presente a vocês. Eu criei um canal no Telegram, onde eu estou sempre compartilhando, cada dia, cada 2 dias, máximo cada 3 dias, eu compartilho conteúdos assim, gratuitamente. Compartilho conteúdos como esse, né? Então, lá no Telegram, Maxuri é meu nome lá no Telegram, desse canal que eu criei. Você pode me enviar pelo WhatsApp também, eu te dou o link, né? Eu vou pôr aqui o link, quem quiser. Então, receber meus conteúdos gratuitamente, ó, é t.me/Maxuri. Ô, Giancarlo, você vai em janeiro, é isso aí. Tá? Meu WhatsApp, eu vou pôr aqui.
Até agora eu distribuía meu conteúdo pelo WhatsApp, mas eu vi que o Telegram, para distribuir conteúdo, é muito melhor que o WhatsApp. O WhatsApp é bom no 1 a 1. Então, eu vou agora, já estou com esse canal no Telegram, onde você pode estar recebendo sempre aí meus conteúdos, dicas, soluções, tá? E agora eu quero responder perguntas. Eu sei que tem um delay aqui, então para a gente finalizar essa live sobre o futuro das profissões, eu quero responder perguntas, se vocês tiverem dúvidas, perguntas sobre esse tema do futuro das profissões. Então, vou aguardar aqui um pouquinho para ler aqui as perguntas que vocês tenham e eu vou responder essas perguntas. Aproveitem, né? Aí a Ivane dizendo que a montanha é fundamental para passar pelos desafios. Aí o Jackson... montanha em 2020, aí vou eu, é isso aí. Bom, eu estou aqui esperando, enquanto isso eu vou compartilhar mais uma coisa aqui com vocês. Enquanto escrevem as perguntas, né? Olha só essa pergunta poderosa aqui. Quem são as pessoas que trabalham ou trabalharão nas organizações do futuro? Em que acreditam? Quais são suas competências? Quais são seus talentos? É um exercício de imaginação muito boa, né? Se quiser, já responde aí essa pergunta. É uma boa pergunta, né? Como é que vai ser no futuro? Porque com certeza vai ser muito diferente. Eu falei para vocês que as maiores empresas do mundo hoje duram 15 anos, ou seja, as grandes empresas de agora, as grandes empresas de 20 anos mais ainda não nasceram, né? Claro que as que vão se reinventando vão se mantendo, né? Mas tem que reinventar bem. Estou esperando aqui as perguntas. Enquanto isso, mundo VUCA. Todo mundo fala, o que é mundo VUCA? Se você não sabe o que é mundo VUCA, quer dizer volátil, incerto, complexo e ambíguo. Volátil, incerto. Volátil quer dizer tudo passa muito rápido, é volátil, né? Incerto, não dá para fazer previsões, mas dá para fazer tendências, né? Complexo e ambíguo. Já você nem vê muita lógica nas coisas, porque é muito complexo, muitos fatores interligados, interdependentes. A Líria está perguntando, Líria Lara Soares, que talentos temos que trabalhar para adaptarmos às mudanças dos nossos tempos? Muito boa pergunta, né? Vamos fazer primeiro uma distinção entre talentos e habilidades, talentos e competências. Habilidades e competências é praticamente a mesma coisa. Claro que tem competências que são atitudes, outras são habilidades. Atitude é uma postura, por exemplo, respeito, confiança, honestidade, responsabilidade é uma postura. Habilidade é uma capacidade de executar algo, né? As atitudes têm a ver com os valores, equilíbrio, humildade. Já as habilidades têm a ver com uma capacidade para realizar algo. Tem habilidades técnicas, programar computador, escrever. Tem habilidades comportamentais, relacionamento afetivo, interpessoal, resolução de problemas, liderar pessoas, motivar pessoas. Então, são comportamentais. Uma grande diferença, para quem não sabe, é que os talentos são habilidades ou atitudes que a gente tem naturais, que quando a gente usa, se expressa com muito prazer, felicidade, paixão, e nos coloca em estado de fluxo, de flow, que tudo flui, a gente esquece do tempo, fica totalmente concentrado e conseguimos nos desempenhar com resultados acima da média, nos destacar, né? Então, esses são os talentos. E as competências comuns são coisas que a gente desenvolveu pelo estudo e pela prática, né? Então, a primeira coisa que eu vou recomendar a vocês, em termos do que a Líria perguntou, que talentos temos que trabalhar para adaptar as mudanças dos nossos tempos, os teus talentos é a primeira coisa. Você tem que ter um autoconhecimento muito certeiro de quais são teus dons e talentos naturais, inatos. Quando perguntaram para o Dalai Lama, qual é a melhor meditação que a gente pode fazer hoje em dia? E ele falou, olhar para o mundo com uma visão crítica,
e encontrar qual é o teu lugar, aonde você usa teus talentos, aonde você pode, aonde você faz algo que faz teu coração cantar, teus olhos brilharem e você, através disso, dá a tua maior contribuição para o mundo. Então, é uma equação de duas coisas. A primeira, você tem que saber bem quais são teus dons e talentos, principalmente os comportamentais, mas os técnicos também. No que você é bom naturalmente, no que você entra em estado de flow, de fluxo, no que você tem fantásticos resultados sem tanto esforço, no que você tem paixão e é capaz de fazer aquilo lá, mesmo que não ganhe dinheiro, mesmo que tenha que pagar. Na hora que você faz um inventário dos teus talentos, e por isso que eu criei o meu teste, né? Quem quiser tem o teste MTOL, M-T-O-L. Se você entrar no meu site, vou pôr aqui meu site, maxuri.com/MTOL, lá tem um teste para descobrir teus talentos. Quando você descobre, eu recomendo que você faça o teste e depois uma sessão de orientação comigo, 1 hora comigo, para a gente analisar teus resultados e eu te orientar. É a minha especialidade. Por quê? Porque sabendo teus talentos, aí o segundo componente é olhar para o mundo real. Porque muita gente fica trabalhando e até usando os seus talentos, mas para um mundo que já não existe, de 10 anos atrás, de 20 anos atrás. Não adianta. Não adianta um professor usar seus talentos num sistema educacional ultrapassado, obsoleto. Tá? Então, você tem que usar seus talentos adaptados ao mundo de hoje, com a tecnologia de hoje e adaptado a resolver os problemas de agora. Entende? E que você tem que ir aí em tempo real. Se você define um público-alvo, você tem que definir, não ajude todo mundo, você tem que definir um público-alvo, você tem que conhecer muito profundamente esse público-alvo para poder desenhar muito especificamente as soluções para esse público-alvo. Chama designer de experiências, tá? Designer de soluções, designer de serviços, design thinking. Isso que agora você tem que aprender, tá? Bom, aí o Tabicharo colocou o link, né? Beloved.Condor Blanco. Agora nem precisa mais do Beloved, é só por Condor Blanco. O Master Leader Coach, que é um curso que nós vamos dar no Chile, e lá eu vou dar aula completa aqui também sobre futurismo, e vai ter várias aulas muito boas, né? Que a gente vai te preparar. Então, você tem que reconhecer o mundo externo e aprender a fazer um modelo de negócios, um planejamento de carreira escrito, estratégico, para o mundo real e para um público-alvo muito específico para resolver um problema complexo e ultra específico, tá bom? Ou exponencial, que é massivo. Assista um documentário no Netflix sobre o Bill Gates. Você não lembra o nome? Será que alguém de vocês lembra o nome desse documentário? Talvez chama Bill Gates, mostrando como ele está tentando resolver o problema na África e outros países que tem falta saneamento básico. E ele está desenvolvendo, fez até um concurso para pagar bem quem conseguisse desenvolver uma privada que não dependa de canais de água, de tubos de água, uma privada que a própria privada faça a reciclagem dos resíduos e reaproveitamento, uma coisa assim disruptiva, né? Então, deixa eu ver, tinha mais perguntas aqui. Lendiatiar, o que deverá mudar? Deixa eu só terminar da Líria. Então, isso daqui dos talentos, tá, Líria? A outra é desenvolver as habilidades comportamentais, as soft skills, que o Fórum Mundial recomendou, que tem muito a ver agora. Então, coloque no Google as soft skills do Fórum Mundial, tá? Eu criei um Instagram chamado Equipes com Propósito, lá eu coloquei isso daí. O Djalcon acho que deu um webinário sobre isso. Eu acho que eu tenho aqui para te falar, daqui a pouco eu te falo. Aqui, ó, pensamento crítico, criatividade, gestão de pessoas, resolução de problemas complexos, coordenação, inteligência emocional, capacidade de julgamento, tomar decisões, orientação para servir,
negociação e flexibilidade cognitiva. Eu vou pôr aqui, ó, no chat. E ele não deixa porque é muita coisa escrita. Mas isso é fácil, você põe no Google as soft skills do Fórum Mundial Econômico, né? Fórum Econômico Mundial. Aliás, o Instagram do Fórum Econômico Mundial está muito bom, recomendo. É em inglês, mas está muito bom. Então, e desenvolvendo essas soft skills, lembre-se de que elas não falam da parte espiritual, tem que desenvolver também. Por isso, o Condor Branco é top para tudo isso daí, né? Lendia, o que deverá mudar em nossa formação para sermos profissionais do futuro? Tudo. Porque é o seguinte, a aprendizagem, antigamente, na época lá da Grécia Antiga, né, de Sócrates, não se tinha livros, Platão que escreveu, Sócrates não escreveu nada. Era individualizado, customizada a educação. Então, Sócrates, ele ia fazendo perguntas que iam dirigindo as pessoas para elas se entenderem a si mesmas e ao mundo e o seu lugar no mundo e elas irem para a ação, realizar o seu potencial, sua missão. Platão, discípulo de Sócrates, já escreveu essas coisas. E com a escrita se popularizou, né? Muitos tiveram acesso, só que se perdeu a individualização. E o que serve para um pode não servir para outro. E as pessoas começaram a acostumar de que, ao saber a teoria, acham que já sabem e vão ensinar. Então, trouxe essa coisa negativa, né? E as escolas viraram o quê? Decoreba e matérias que tinham a ver com a era da fabril, né? De fábrica, de indústria. Então, ainda a educação que vem da era do conhecimento, da internet, né? É muito teórica. Eu dou risada, gente. Eu dou risada na hora que eu vejo. Dou risada para não chorar. Cursos de empreendedorismo. Mas tudo teoria, conteúdos teóricos. Desenvolvimento, eu boto ali no Google, você bota no Google. Como desenvolver soft skills, habilidades comportamentais. E tudo os cursos são vídeos para você assistir, é teoria. Por isso que eu gosto do coaching, embora tem gente que, como se popularizou o coaching, muitas escolas de coaching, muita gente sem preparação sendo coach, banalizou, né? Mas o coach segue sendo uma coisa tão maravilhosa, porque ela resgata lá do Sócrates a questão de uma educação individualizada, quando você está aí fazendo perguntas para despertar consciência, ampliar a consciência da pessoa e fazer ela tomar decisões mais conscientes, coerentes, congruentes, é aquela educação individualizada. E o coaching que desenvolve as habilidades comportamentais, só que o coaching, como é que a gente populariza o coaching sem banalizar, não é mesmo? Então, o coaching educacional, que aí a Jarilai, Lendiachar, Leiterin, né, criaram, é fantástico, porque você imagina, a nova educação é de professores coaches, como se fosse Sócrates, entende? Mas não deveria ser numa sala de aula. Olha o que eu vou falar, é disruptivo. As escolas não deveriam, a aprendizagem não deveria ser em anos, não é só essa questão de não ter exames, de ser em anos, em salas de aula, não. A aprendizagem deveria ter seus tutores, monitores, coaches e mentores experientes também, e ser uma coisa de ir viajando pelo mundo e aprendendo e experimentando, desenvolvendo projetos empreendedores que têm a ver com seus talentos. Elon Musk criou uma escola que tem a ver com isso, né? Para os seus filhos e filhos dos funcionários, então descobrir os talentos naturais, os dons de cada um e ensiná-los na prática com um estilo coaching a que empreendam em equipes colaborativas, autodirigidas, toda essa questão turquesa, né, das organizações evolutivas. Boa pergunta, Lendiachar e a Sandra. Como abordar gestores de cultura tradicional e hierárquica vertical? Aí, Sandra, é o seguinte, em uma empresa, uma organização, se as pessoas do topo, né, dono da empresa, os acionistas, o presidente, o gerente geral, os executivos, a diretoria,
se não tiverem essa mentalidade de redesenho, de abertura ao novo, de acompanhar o futuro, de ser pioneiro no futuro, não adianta ter gente aí inovadora, porque de cima vai vir sempre limitação, entende? Então, se você trabalha numa organização assim, não fique aí lutando contra esses gestores, vá para outra organização ou crie uma outra organização, porque de topo tem que ser uma coisa assim, uma empresa assim aberta. Se você olhar, por exemplo, uma Amazon, que, nossa, mais de 1 trilhão que vale, e essas Apple da vida e tal, Facebook, você não sabe quantas e quantas experiências, né? As ideias que são bem-vindas da equipe e as experimentações, quantas experimentações fracassadas fazem para conseguir encontrar aquelas, que nem startups que tantas se abrem, e os investidores anjos, eles investem em 10 startups, e que se uma der certo, já tem um retorno sobre o investimento. Então, essa era que você tem que fazer muitas experimentações diferentes para ir descobrindo, essa daqui, e tem que aprender de cada uma e fazer o mais assertivo possível. E não é só uma vez, é continuamente, sempre beta chama isso. Então, por isso elas conseguem encontrar sempre as soluções e estar se mantendo no mercado, entende? Acho que respondi todas as perguntas. Já deu tempo, né, gente? Já ultrapassei o tempo, me empolgo aqui, porque adoro, amo o que eu faço. Uso meus talentos, mas você vê, preciso estar sempre me reinventando e me atualizando para trazer para vocês. Então, acredito que assim com todo mundo. É isso aí, muito obrigado, boa noite. Ô, Aurita, chegou nos últimos instantes, já estamos encerrando. Mas vai ficar, acho que a gravação aqui, não sei, aí o Djalcon. Quero agradecer o Dr. Tiago Almeida Djalcon, diretor da Escola de Coaching Express, maravilhoso, admiro muito, minha dupla aí de caminho, extraordinário, e muita gratidão por essa oportunidade, agradecer aí pelo time de Coaching Express e de toda a tribo Condor Blanco, porque uma das coisas que mais me motiva a entregar tudo que eu entrego hoje a vocês é essa gratidão por tanto que eu tenho recebido no Condor Blanco nesses 26 anos, né? Do Sudjava, da Sol, do Lexin, do Djalcon, e tantos outros, nossa, tantos aí da tribo, vários que sinto um amor incrível e, né, que estão aqui aí, nossa, Ishvani, Tabicharo, Lendiachar, tantos de vocês aí que a gente, como irmãos de caminho de desenvolvimento humano integral, somos cúmplices uns dos outros, né, de um acompanhar o processo do outro, um apoiar o outro, essa irmandade, gente, essa que é a escola do futuro. É muito mais do que vamos pôr empreendedorismo nas escolas, inteligência emocional e mindfulness para poder preparar os cidadãos para conseguirem fazer face frente aos desafios de sobrevivência. Mas tem que ir além da sobrevivência, né? Estamos falando de evolução integral. Tá bom? Muita gratidão por tudo. E estamos aí. Qualquer coisa você já tem o meu WhatsApp. Vou encerrar aqui. Beijo no coração. Vamos para a Montanha Condor Blanco, em janeiro. Já comprei minha passagem. Você compre? Black Friday.